Este é o último vídeo conhecido de Ezequiel Altamira, um jovem de 16 anos tímido, mas amante da diversão, de Marã, Buenos Aires, Argentina. O último vídeo antes de uma trágica noite com amigos. E pessoal, este caso foi solicitado por um amigo dele aqui no canal. Obrigado por chamar minha atenção para isso e espero fazer jus a ele. Era para ser apenas mais uma noite típica em Ituzango. Ezequiel e seus 6 amigos tinham um plano: entrar sorrateiramente em uma boate com identidades falsas, beber, dançar e depois dormir na casa de um amigo. Eles foram para a boate Cud, festejaram a noite toda e depois Ezequiel seguiu o plano, passando a noite na casa do amigo. Ele foi dormir de madrugada na casa do amigo, mas nunca acordou. E a pior parte, as pessoas responsáveis podem nunca enfrentar a justiça porque eram menores de idade. Bem-vindo ao Anatomia dos Crimes, eu sou Victor e cubro casos de crimes reais de todo o mundo. Se você quiser apoiar meu trabalho, um rápido joinha ajuda muito. Por volta do meio-dia do dia seguinte, os amigos de Ezequiel tentaram acordá-lo, mas algo estava errado. Ele estava frio, sem resposta. Eles chamaram por ajuda e, em minutos, a unidade médica de Itazango chegou. O médico de plantão não hesitou. Ezequiel Altamira foi declarado morto no local. A notícia de sua morte repentina atingiu a comunidade como uma onda de choque. Detetives do Departamento de Investigação Internacional de Morã e do EPDS mobilizaram-se imediatamente, iniciando uma investigação completa. Eles coletaram imagens de circuito fechado de televisão, entrevistaram testemunhas oculares e tentaram reconstruir as horas perdidas entre a boate e o momento em que Ezequiel ficou imóvel. Para compreender o ocorrido, precisamos retornar para as primeiras horas da manhã de 26 de outubro de 2024. Após as 3 da madrugada, Ezequiel e seus amigos saíram da boate. Eles foram a uma praça próxima pedir um Uber. Estava quieto, até que um grupo de 13 adolescentes passou por eles na calçada. Apenas um olhar, nada mais. Ou assim parecia. Mas 2 deles pararam, viraram-se e voltaram. Um deles latiu, mãos ao alto. Ninguém se mexeu, ninguém riu. Então, caos. Eles avançaram sobre o grupo de Ezequiel. Aquilo não era alguma tática de intimidação. Foi um ataque direcionado. Um jovem de 14 anos se separou do grupo e atingiu Ezequiel por trás, usando um soco inglês. O golpe acertou a base do crânio dele. Ezequiel desabou no chão. E mesmo assim, não parou. O garoto chutou a cabeça dele enquanto ele estava caído. Depois, pegou casualmente o telefone dele e se afastou. E toda a cena foi capturada pela câmera. Não houve briga ou discussão acalorada dentro do clube. Sem olhares maldosos. Ezequiel não discutiu com ninguém, ele não provocou ninguém. O que aconteceu a seguir não tinha uma razão clara. Depois do ataque, os amigos de Ezequiel agiram como adolescentes em pânico. Eles voltaram correndo ao clube e alertaram a segurança. Em poucos minutos, a equipe médica do clube prestou os primeiros socorros no local. E de alguma forma, apesar da violência pura da emboscada, Ezequiel conseguiu se levantar novamente. Ele estava atordoado, mas respirando. A segurança da boate verificou ele, fazendo perguntas simples para avaliar sua responsividade. Alguém disse que ele estava bêbado, então o conselho que eles deram? Mantenha-o acordado por 2 horas. Eles e seus amigos, tragicamente, não chamaram uma ambulância. Eles seguiram esse conselho e essa decisão pode ter custado a vida dele. Porém, não foi a única evolução inquietante. Câmeras de segurança registraram imagens assustadoras naquela manhã. O grupo de adolescentes responsável pelo ataque foi avistado antes, saindo de uma propriedade em Odoando, próxima ao local do crime. Eles caminharam juntos à praça, como predadores rondando seu terreno de caça. Às 5h34 da manhã, os meninos foram flagrados pela câmera retornando para casa. Desta vez, porém, eles vestiam roupas diferentes. O tio de Ezequiel, Mário, não se surpreendeu. É assim que as coisas são, ele disse. Cansado, quase entorpecido.
Eles fazem isso todo fim de semana. Sem moral, sem regras, nada. Os locais ecoaram suas palavras. Eles conheciam esses ataques muito bem. Eles até tinham um nome para esses roubos, estilo piranha. Gangues de rapazes emboscavam suas vítimas em questão de segundos. Eles roubavam telefones, carteiras e sapatos dos frequentadores de clubes, desaparecendo na escuridão. Como poucas pessoas denunciavam os crimes, a polícia raramente intervinha. Então veio a autópsia e ela confirmou o pior. Ezequiel Altamira, de 16 anos, faleceu devido a um trauma por impacto contundente. Um golpe poderoso em sua têmpora esquerda havia fraturado seu crânio na região parietal. O golpe causou uma hemorragia cerebral massiva, um tipo de lesão irreversível. O relatório forense também notou pequenas abrasões em seu joelho, em sua mão. Eles eram consistentes com o que a câmera mostrou, a queda após o primeiro golpe. Em seguida, a polícia agiu. 4 menores foram detidos em conexão com o assassinato de Ezequiel Altamira. Os oficiais também apreenderam as roupas que eles usavam naquela noite, as mesmas visíveis nas filmagens de segurança. A investigação rapidamente se concentrou em um menino de 14 anos, o mesmo visto na câmera desferindo o golpe fatal. Ele foi preso e, por um breve momento, houve esperança de que a justiça seria feita. A juíza, Cecília Drago, ordenou que o menino fosse mantido em uma instituição juvenil segura. Devido à idade, ele foi absolvido posteriormente. O membro mais velho do grupo, um jovem de 17 anos, foi formalmente acusado de homicídio durante um roubo. Uma acusação séria, sim, mas ainda assim protegida por um sistema legal, projetado para suavizar as consequências para os infratores juvenis. Os 3 restantes, com idades entre 14 e 15 anos, foram declarados não criminalmente responsáveis. A punição deles, apenas 180 dias sob medidas de segurança restritivas. Depois disso, provavelmente serão libertados. Se você ainda está aqui, deve estar se perguntando o mesmo que toda a Argentina. Como um adolescente pode matar alguém e sair livre? De acordo com o promotor Guilhermo Rodrigues Rey, o adolescente de 14 anos que fraturou o crânio de Ezequiel e pegou seu telefone, aquele que atingiu com um soco inglês e deixou Ezequiel para morrer, pode estar de volta às ruas em alguns meses. Tudo isso enquanto a família enterra seu filho. A sexta-feira à noite era para ser divertida, uma noite de música, risos, liberdade, uma memória adolescente em formação. Mas para Ezequiel Altamira, de 16 anos, tornou-se a sua última. Uma decisão, uma rua, um ato brutal e covarde. E em um único momento sua vida se foi. As consequências deixaram a cidade de Ituzaingó atordoada. Raiva, indignação, desgosto e perguntas profundas e cruas, que nenhum pai deveria jamais ter que fazer. Sim, ele era realmente um bom garoto, normal e saudável. Quão jovem é jovem demais para ser responsabilizado por assassinato? Na Argentina, a idade de responsabilidade criminal é apenas 16, uma lei escrita em 1980 e intocada desde então. Neste sistema, menores de 16 anos não podem ser processados independente do crime cometido. Aqueles entre 16 e 18 anos podem enfrentar acusações, mas apenas em situações específicas e, mesmo assim, com penas reduzidas. E mesmo aos 16 anos, a lei ainda permite que certos crimes fiquem impunes, a menos que se enquadrem em categorias estreitas e predefinidas. Para a família de Zecu, é infuriante. Para o seu tio, Mário, é impossível de entender. Segundo ele, a idade não é o problema aqui, são as ações que são, ele disse em uma entrevista. Se você tem 14 anos e sai com uma gangue para roubar pessoas, sabe que está errado. Bater em alguém até deixá-la inconsciente e roubar seus pertences não é um comportamento normal para um adolescente de 14 anos. Estamos falando de um criminoso, um assassino. E ele está certo. Ezequiel Altamira
deveria ter voltado para casa naquela noite. Ele deveria ter acordado atordoado na manhã seguinte, talvez com uma ressaca, talvez rindo com seus amigos. Em vez disso, sua mãe planejou seu funeral. Eles podem nunca serem presos de fato. Faz você se perguntar quantas mais famílias terão que passar por isso antes que o sistema realmente mude. Mas isso não foi uma tragédia isolada. Em janeiro de 2025, apenas alguns meses depois, Mateu Adrián Yagami, de 18 anos, foi morto em Los Hornos, perto de La Plata. O irmão de 15 anos de Mateu estava sendo assaltado. Mateu interveio para defendê-lo. Um dos agressores, um menino de 14 anos, esfaqueou-o na perna. A lâmina cortou uma artéria principal. Mateu chegou em casa, mas morreu 2 dias depois, em estado crítico. Outro adolescente, outra morte sem sentido. Outro suspeito, menor de idade, declarado inimputável, intocável. A mãe de Mateu, Noela, ecoou a mesma frustração que a família de Ezequiel. Ela fez a mesma pergunta assombrosa. Que tipo de sistema de justiça permite que uma criança enterre seu irmão enquanto o assassino anda livre? Sou Victor, valeu por assistir. Curta e inscreva-se.